percebeu que nem tudo no Arcade tem uma ferramenta específica. Isso não é uma gambiarra e nem qualquer coisa do tipo assim. Tudo que o ArchiCAD faz você ter é uma linha de raciocínio, na qual você pode utilizar qualquer ferramenta que você queira, desde que você configure ela corretamente. Quando você entende esse preceito, você consegue startar uma coisa muito importante, que é a liberdade dentro da ferramenta. Que é a sensação de você conseguir fazer tudo o que você quer nos mínimos detalhes, sem você se sentir travado de usar uma ferramenta ou outra ferramenta. Você pode utilizar tudo, desde que você desenvolva a sua linha de raciocínio. Oi, eu sou a Bela e nessa aula aqui a gente vai falar sobre como você pode usar essa linha de raciocínio que a gente falou nas últimas aulas aqui dentro dessa playlist incrível de ArchiCAD para iniciantes, só que agora para fazer uma modelagem específica, que é nada mais nada menos do que uma modelagem de uma sanca de forro. E pra quem chegou agora dentro desse vídeo, já saiba que você tá na 13ª aula de uma playlist incrível de ArchiCAD para iniciantes, onde eu ensino desde o iniciozinho da lógica do ArchiCAD até uma modelagem que muitos chamam de avançada. E hoje você vai descobrir que é muito mais simples e muito mais fácil do que parece, desde que você aprenda a pensar dentro do Arcade. Inclusive, esse canal aqui é para isso, para te ensinar a pensar e conseguir aprender a melhor ferramenta BIM para nós arquitetos, que é o ArchiCAD. Então já te convido a curtir esse vídeo para falar pro YouTube que esse conteúdo aqui é relevante e também para você já se inscrever no canal, ativando sempre as notificações do sininho. Por que, Bela? Ué, porque já não tô colocando vídeo novo toda semana? Então, nada mais justo do que você acompanhar a playlist como um bom estudante que você é e assistir não só as aulas passadas, como as próximas aulas que estão chegando por aí. Na aula passada, a gente falou sobre como que você poderia começar a desenvolver essa autonomia de utilizar ferramentas nativas para você modelar o que você quisesse, como, por exemplo, um rodapé. Inclusive, se você ainda não assistiu a última aula, vou deixar o cardzinho aqui exatamente para você clicar, assistir e depois você pode vir aqui tranquilamente. Esse vídeo não vai desaparecer só porque você foi lá assistir outra aula e depois voltou, tá bom? Combinado? E hoje nessa aula a gente vai dar mais um passo adiante a caminho da autonomia dentro da ferramenta do Arcade. E esse passo se chama modelagem específica. Dentro da SPMT, que é minha formação de arquitetos autônomos que usam o Arcade no seu máximo potencial, a gente tem um módulo só para falar sobre modelagens específicas. Afinal de contas, uma das coisas que é mais importante dentro do Arcade quando você starta essa habilidade é você desenvolver repertório. Ou seja, você vai modelar várias coisas com a ferramenta que eu vou te ensinar dentro dessa aula. E a partir do momento que você vai modelando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali, outra coisa pra cá, outra pra cá, você desenvolve um conhecimento mais aprofundado e um olhar de possibilidades. Ou seja, tudo que você vê no mundo real, você já sabe que você pode modelar dentro do Arcade e você tem aí os aparatos para você tomar a sua decisão de como você vai modelar. Porque afinal de contas, dentro do Arcade você pode fazer qualquer coisa que você queira de 40 formas diferentes. Agora, você saber usar a ferramenta é você entender que você tem essas 40 formas e saber, dentre todas elas, qual que você vai realmente escolher para seguir em frente no seu projeto. E hoje, como a gente vai acrescentar o detalhe de uma sanca dentro do forro de gesso do projetinho que a gente está fazendo nessa playlist, eu já tenho que colocar a seguinte provocação. Com base no que você aprendeu na última aula e também com todas as outras aulas que você fez aqui dentro dessa playlist, qual que é uma forma que você pensa assim instantaneamente que você poderia modelar essa sanca? E deve ter passado na tua cabeça, modelagem mista, que é basicamente você utilizar paredes nas duas laterais da sanca, né, e também no fechamento, e colocar bonitinho uma laje em cima. Pois é, isso daí seria uma possibilidade de você fazer e obviamente que daria certo desde que você cuidasse de classificações e vegetais, como eu já te mostrei na aula de rodapé. Mas é lógico que esse processo, por mais que seja possível, não necessariamente seria o melhor processo para você fazer. Afinal de contas, você deixaria a modelagem muito complexa para algo relativamente simples e também perderia a oportunidade de utilizar uma das melhores ferramentas do Arcade, que se chama perfil complexo. Que de complexo é só o nome mesmo, porque ele é um chuchuzinho de você usar nessas horas. Então vamos entender como essa ferramenta funciona e como você vai desenvolver mais um repertório de como você poderia modelar essa sanca agora.
Estamos aqui no nosso projetinho completo que a gente já fez aí nas últimas aulas, até chegar neste ponto que, ó, já tá ficando um chuchuzinho. Vamos tirar o nosso corte 3D, habilitar todos os nossos vegetais e voa lá. Aqui está o nosso forrinho de gesso. Dentro desse forro a gente vai fazer a modelagem de uma sanca. E se eu fosse esboçar essa sanca, ela seria da seguinte forma. Eu faria um recorte aqui, certo? Considero que isso daqui tá retinho. E a partir desse recorte, a gente faria o encaixe como se fosse de uma caixa. Fazendo, então, um item tridimensional. E como a gente já falou, esse detalhe, ele poderia ser modelado com modelagem mista de paredes e lajes, só que existe uma forma muito mais simples e, obviamente, é uma ótima forma agora de você desenvolver seu repertório. Então, pensando que ele é um item tridimensional, por mais que esteja mal desenhado, vamos entender que isso daqui é uma caixa de sanca e que durante todo o seu comprimento, né, todo o momento aqui que essa sanca existe, ela contém o mesmo perfil, que seria mais ou menos um desenho aqui quadradinho, com uma entradinha e encaixado ali no forro, certo? Então aqui estaria o forro e aqui eu teria essa sanca existindo. Então, como eu tenho exatamente esse perfilzinho aqui, acompanhando linearmente um elemento que deve ser tridimensional, que deve ser 3D, então aí eu tenho todos os requisitos para que a gente possa usar o perfil complexo para modelar essa sanca. E se você por algum acaso conhece o SketchUp, sim, o famigerado, e já usou uma ferramenta chamada Follow Up, que é basicamente uma ferramenta onde você desenha um certo perfil e aí esse perfil ele vai se transformando em algo tridimensional com aquele formato que você desenhou. Basicamente, o perfil complexo funciona da mesma forma. Então, dá para você perceber que, por mais que tenha a palavra complexo, não é nada complexo, é realmente bem simples. Então, uma vez que a gente entendeu o conceito do perfil complexo, que é basicamente o uso de um desenho de um perfil 2D que adquire uma forma tridimensional quando aplicado ali em um comprimento, né? Ele tem que se estender e esse elemento 2D vira um elemento 3D adquirindo esse volume. Aí a gente tem tudo na mão para conseguir fazer esse perfil complexo, que é basicamente você entender que você vai precisar gerar esse desenho 2D em algum lugar que a gente já vai falar e você vai precisar aplicar esse desenho 2D em um elemento tridimensional. E que você já sabe que você vai ter que usar alguma ferramenta de modelagem que você já viu dentro das últimas aulas na paleta de ferramentas. Então vamos lá para o primeiro passo, que é desenhar esse perfil 2D. Dentro de uma paleta que a gente pode acessar na parte de janelas, paletas e gestor de perfil, habilitando essa paletinha aqui pra gente. Ou você pode entrar em opções, atributos do elemento e gestor de perfil também. Então vamos entender aqui esta paleta linda maravilhosa. Essa aqui é a paleta de perfis complexos, onde você tem um acervo dos perfis já prontos no seu ArchiCAD, porque o template nativo ele já deixa vários detalhes já prontos. À medida que você, por exemplo, acessa um desses detalhes, você vai ver que é um desenho muito parecido com um corte detalhado de alguma peça que, se você extrudar ela, né, se você fazer com que essa peça se torne um 3D, ela vai ter uma volumetria que parece com esse desenho. Basicamente, né, uma relação 2D, 3D. E aqui, dentro dessa paleta, a gente pode ver esse azulzinho, lindinho, maravilhoso, maisinho azul, que você pode clicar para criar um perfil complexo personalizado seu. E nesse momento que a gente já entendeu que a gente vai precisar criar um desenho 2D para aplicar no elemento 3D, para que esse desenho 2D se torne 3D, o que você precisa entender? De detalhamento. Então não tem como você fazer uma boa sanca bem detalhadinha dentro do seu modelo do arcade se você não sabe como é que funciona o detalhe de sanca. Não tem como você fazer um detalhe super bonito de um rodapé embutido se você não sabe fazer o detalhe do rodapé embutido.
sentido. Então eu sei que você é arquiteto ou design interiores e tá na hora agora de você conhecer o outro lado do ArchiCAD, que te força a pensar nos detalhes antes mesmo dele existir dentro do seu modelo, que é quando ele te força a ser um bom profissional da tua área da construção civil. Exatamente por isso que eu brinco que o ArchiCAD te força a ser um profissional melhor, ele te força até a pensar em detalhe construtivo que até agora você estava ignorando na tua vida. Então, pensando que a gente vai fazer um detalhe de sanca, eu vou colocar aqui em novo. Vou deixar numa pastinha aqui aleatória, tá? Não tô nem preocupada com organização aqui neste momento. E eu vou colocar um nome que, pelo amor de Deus, que faça sentido para esse perfil complexo. Então, se eu estou fazendo um detalhe de sanca, qual que é o nome? Sanca. Haha. Então, vou dar um OK. E ele vai abrir esta área aqui, que pode ser uma área em branco para você, se você estiver na versão 25 ou anterior do ArchiCAD, ou pode ser uma área com esse quadradinho aqui, tá bom? Esse quadradinho ele é basicamente para te mostrar que você pode desenhar alguma coisa aqui ou construir alguma coisa aqui como um detalhamento 2D. E é exatamente por isso que eles deixam meio que essa amostra para você entender. Mas a gente não vai precisar dele porque o formato que a gente quer da sanca não é retangular, né? Não é um quadrado no caso, não é uma coisa tão simples assim. E aqui dentro da janela do perfil complexo você vai perceber que todas as suas ferramentas de modelagem estão desabilitadas. Agora pensa comigo, se a gente raciocinou, né, no começo dessa aula que a gente ia fazer um detalhe 2D e só depois a gente ia transformar ele no 3D, então nada mais do que a gente entender que a gente vai utilizar ferramentas 2D. Quais são ferramentas 2D dentro do ArchiCAD? Linhas, textos, cotas e a mais poderosa de todas, que são as tramas. As tramas são como hatches dentro do ArchiCAD, ou seja, ela é basicamente para fazer os preenchimentos das coisas. Só que se você já passou um corte dentro do ArchiCAD, você pode perceber que vários elementos de parede, viga, pilar, na hora que você passa o corte, como que eles ficam? Ficam cheios, com hatches, com tramas. Então a trama não é só um artifício, uma ferramenta para você fazer aí um preenchimento manual. Ele é uma característica que também pode estar relacionada com o material de construção dos seus elementos. Ou seja, se a parede de tijolo, quando você passar um corte, você vai ver uma trama, ou um hatch, né, se você quiser fazer o paralelo, de tijolo, representando um tijolo. E aqui no perfil complexo, esse raciocínio, ele funciona no lado contrário. Então, enquanto lá no nosso modelo 3D, quando eu passo um corte, ou seja, quando eu gero uma visualização 2D, eu tenho o elemento 3D sendo representado para mim como uma trama, representando aquela materialidade, no perfil complexo, que é um detalhe 2D, para ele ser transformado num 3D, ele precisa ser desenhado com uma trama, para que então essa trama, que não é só um desenho, que representa um material de construção, na hora que ele for transformado num 3D, ele adquira aquela materialidade. E se você não entendeu o conceito ainda, pode ficar tranquilo, porque a partir do momento que eu te mostrar essa tela, você vai entender. Aqui, uma vez que a gente diminua a barrinha de ferramenta de modelagens, a gente abre a barrinha de documentações, que, como eu disse, tem todas as ferramentas de documentações mais padrões, inclusive a ferramenta de trama. E essa ferramenta de trama, se você já utilizou ela dentro do seu ArchiCAD, você pode perceber que ela tá um pouquinho diferente aqui. Lá na tela principal, você normalmente vê o tipo de trama, como rachurado, pontilhado, como bloco, como colmeia, que são hatches padrões que a gente também tem em outros softwares. Só que agora aqui dentro do perfil complexo, na hora que você vai em tipo de trama, você não tem uma trama só, né, de desenho. Só que a gente tem a configuração da trama como um material de construção. Inclusive mostrando aqui, ó, materiais de construção que você vai usar para construir esse desenho 2D do seu perfil complexo. Então pensa comigo, se a gente vai desenhar o detalhe de uma sanca no 2D, para que esse detalhe se transforme no 3D, que é a sanca tridimensional, qual materialidade a gente vai escolher? A materialidade que normalmente a sanca é formada. Ou seja,
A sanca é feita do quê? De forro de gesso. Assim como se você quiser usar esse perfil complexo para fazer o rodapé, qual que é a materialidade do rodapé? A MDF. Se você quiser usar o perfil complexo para fazer um detalhe de pingadeira, é uma pedra. E assim por diante. Então aqui, para fazer uma sanca de gesso, a gente vai escolher um material aqui de gesso. E aqui a gente vai simplesmente desenhar no 2D o que a gente está querendo. Então aqui nessa área de trabalho, você vai simplesmente utilizar o método de geometria que você bem preferir e você vai desenhar o seu detalhe. Então, por exemplo, vou utilizar o método de geometria quadradinho e vou fazer uma sanca que tem uma medida total de 20 por 20. Fazer uma sanca bem quadradinha. E essa sanca, eu vou querer que ela tenha aí uma espessura de 2 centímetros. Então eu vou utilizar o offset aqui para fazer essa esticada. Só que durante esse offset eu vou só dar um cliquezinho no Ctrl. Tá vendo esse maisinho? Ele vai criar uma cópia exatamente dessa trama do tamanho que eu tô criando. Então se eu quero, por exemplo, ter aqui uma sanca com uma espessura de 2 centímetros, eu vou colocar 0,02 e dar um Enter. E ele vai criar uma cópia. Bela, por que você fez isso? Porque eu quero usar esse quadradinho aqui interno quase como se fosse um molde, para que o meu quadradinho externo eu possa basicamente retirar essa parte aqui dele com a edição de subtrair um polígono. Então aqui com a subtração de polígonos, eu vou dar uma barra de espaço. Tá vendo que ele tá selecionando um quadradinho menor? Quando eu clicar, o meu quadradinho maior vai estar meio que com a espessura habilitada. E aí eu posso apagar isso aqui. Tá vendo que eu tenho uma moldura de gesso com 2 centímetros. Aí é só um artifício de modelagem, não é que você precisa fazer desse jeito. Mas eu gosto de fazer porque eu acho divertido fazer mais rapidinho essa modelagem assim. A partir deste momento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um recorte aqui embaixo, né? Eu vou vir aqui com o meu stretchzinho e recortar ele. Por quê? Porque eu quero fazer o detalhezinho aqui da sanca só de um lado. Então aqui, neste momento, eu vou colocar o meu mousezinho aqui em cima, tá vendo que ele fez a bolinha azul? E eu vou movimentando aqui. Eu posso até mesmo escrever a distância, porque assim que eu clicar, eu posso habilitar a paleta flutuante e acrescentar um ponto aqui. Olha que bonitinho. Com esse ponto, eu posso movimentar e fazer, por exemplo, uma sanca de 10 centímetros, que também vai ter aí aqueles dentezinhos padrões de sanca, né? Aquela coisa bem padrãozinha de sanca, que vai ter aquele dentezinho de encaixe de uns 3 centímetros. E pronto, tenho o desenho da minha sanca. Tudo bem que não é assim muito que funciona, porque normalmente essa sanca é mais baixa, tipo uns 5 centímetros mais baixo. E esse espaço aqui que eu tenho desse vão de luz dessa sanca, ele normalmente é um pouco maior, ele normalmente é uns 10 centímetros. Então, vou esticar aqui de um lado, esticar do outro. E agora sim, eu tenho um desenho de uma sanca aí plenamente funcional. Beleza, uma vez feito isso, a gente vai escolher em qual elemento 3D de modelagem esse desenho vai ser aplicado. E agora eu quero que você pense, com a sua cabeça da última aula, da aula 12, onde a gente falou de rodapé, qual o elemento que seria melhor para usar com essa sanca. Na última aula a gente falou sobre as facilidades de usar, por exemplo, uma parede para construir algo que ocupa um certo perímetro. A gente falou sobre a característica do pilar dele ser construído mais na vertical do que na horizontal, né, em termos da linha de referência. E também a gente falou sobre algumas facilidades que a gente tem quando a gente constrói alguma coisa com a viga. E é exatamente esse elemento que, por exemplo, eu, Bela, pessoalmente gosto de usar. Por uma questão dos vegetais, que eu já comentei na última aula, e também por uma questão aí de facilidade em algumas edições das vigas, tá bom? Então o ideal neste momento é você pensar qual que vai ser o elemento que você vai usar para que você consiga habilitar esse perfil complexo no elemento. Combinado? Uma vez que você escolha com qual elemento que você quer utilizar o seu perfil, é só você habilitar aqui nessa opção de usar com. Então, se eu vou usar com viga, eu vou deixar o elemento viga aqui habilitado. E uma vez que tiver tudo isso daqui definido, a gente pode clicar em salvar. E aí vai aparecer esse perfil aqui, bonitinho, com uma coisa pouco estranha. Se você reparou, que é basicamente essa distância aqui que tá a mais desse lado esquerdo. Mas relaxa que a gente vai entender ela logo mais. Dentro do 3D, você já pode
habilitar a ferramenta que você escolheu, tá? Para modelar essa sanca, configurar ela adequadamente. Não é porque você tá usando uma ferramenta nova que você tem que esquecer tudo que você aprendeu nessa playlist, tá bom? Faz favor. Então, se ele é um elemento de forro, nada mais justo do que eu colocar uma classificação de forro, um vegetal de forro, com características de forro. E uma vez que a gente fizer isso, o que a gente pode fazer? Dentro aqui da estrutura, a gente vai sempre ter as estruturas simples e compostos, né, que a gente já falou dentro das paredes e das lajes. E também a gente vai ter um terceiro símbolozinho sempre que representa a utilização de perfil complexo dentro do elemento que a gente está habilitando. Então aqui com esse símbolozinho aqui de perfil complexo, a gente vai conseguir ver a lista dos detalhes. E olha aqui a sua sanca bem bonitinha, até com as medidinhas que ficaram aí finais configuradas dentro do seu desenho 2D. Uma vez que a gente der ok, a gente já pode começar aqui a modelar. E você pode reparar que à medida que vai sendo modelado, algo 3D está sendo se formado. Ó, ai que bonitinho. Vou colocar aqui com 3 metros e dar um Enter. E você vai ver o seu detalhe de perfil sendo formado aqui bonitinho. E você pode reparar que o detalhe, ele não tá meio que grudado, né, aqui no nosso perfil, exatamente porque a linha de referência dele está meio fora, está meio distanciada. Da mesma forma que uma certa característica que a gente notou no desenho 2D dele. Pois é, esse espaçamento que você está vendo do desenho do perfil para a sua linha de referência, que é a linha com a qual a gente constrói o elemento 3D, é exatamente a distância que você deixou o seu desenho 2D do pontinho zero do perfil. Onde que é isso, Bela? Calma que eu já vou te mostrar. Dentro do desenho 2D do perfil complexo, a gente tem esse xizinho aqui, que ele é muito discreto, né? Nem chama tanta atenção, mas ele é muito importante porque ele representa onde que vai estar a sua linha de referência do elemento que você está construindo. Então, se eu quiser, por exemplo, que a minha sanca, né, seja construída a partir dessa linha interna e salvar, aí você vai ver que o desenho aqui ficou muito mais simples de ser entendido. E também, dentro do 3D, a gente pode ver esse detalhe se movimentando. Isso. Dentro aqui do nosso 3D, a gente pode tanto fazer dentro do forro um recorte, por exemplo, recortando aqui essa sanca assim, ó, ui, bonitinha, e olha como ela vai ficar aqui dentro do seu 3D, ó, olha que gracinha, e a gente pode até pintar essa sanca, né? Podemos colocar aqui uma pintura igual a gente fez no rodapé de pintura branco polido, e ó, ele fica um chuchuzinho com detalhe bonitinho. E ainda, se a gente passar um corte, o que a gente vai ver nesse corte? A sanca bonitinha, detalhada, exatamente igual ao seu desenho, né? A gente tem aqui um problema de espessura, que tá uma espessura diferente. E aí, é exatamente por isso que serve a gente fazer um bom detalhe com medidas 100% corretas, tá? Então, vou colocar aqui 2. Pelo jeito, eu avancei milimetricamente aí alguns milímetros. Vou resolver aqui e salvar. Vamos ver como é que vai ficar. Ai, que gracinha. Então, a gente tem aqui esse tipo de detalhe super impecável, bonitinho, bem detalhado, bem resolvido e com uma única ferramenta. Então vamos revisar. Uma vez que você tenha um elemento tridimensional que durante o seu perímetro você tem um desenho específico, detalhado, que você quer que todo esse perímetro siga e que você entende que esse desenho que você quer que esse perfil siga é muito complexo para fazer com uma modelagem mista, que seriam várias paredinhas soltas, várias lajes soltas encaixadas, essa é uma ótima oportunidade para você usar o perfil complexo. O perfil complexo ele é construído utilizando tramas, e as tramas não são simplesmente representações 2D de preenchimento, mas sim as tramas representam a materialidade que esse desenho vai dar a esse elemento 3D.
Ou seja, se é utilizado uma trama de tijolo para você construir o seu desenho 2D do perfil complexo, na hora que você fizer a modelagem vai surgir tijolo. Simples assim. Assim como se você utilizar materialidades como alumínio, ou gesso de placa, ou MDF, também na hora que você aplicar esse perfil complexo dentro do seu elemento, quando esse elemento for extrudado e esse desenho for transformado em algo tridimensional, essa tridimensionalidade vai ter a materialidade que você escolheu na sua trama. E óbvio que perfil complexo não é só para fazer sanca, mas sim para fazer detalhes como bancadas, marcenarias, detalhamento de tabicas, forros ainda mais complexos e detalhes construtivos de fachadas, basicamente tudo que você quiser, muito bem detalhado e sem precisar fazer gambiarra. Então eu te convido a testar criar um perfil complexo do jeito que você bem entender, sendo uma sanca, uma tabica, um rodapé aí todo desenhadinho ou algum outro detalhe que você acha interessante de fazer com esse perfil complexo e mandar lá no meu Instagram. E já aproveita e já me segue por lá para também complementar com outros conteúdos, além dos que já tem aqui dentro do YouTube. E se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar ela para outras pessoas que também precisam aprender um pouquinho de perfil complexo. E na próxima aula a gente ainda volta a falar desse perfil complexo, mas sim como você vai poder utilizar com outras ferramentas dentro do Arcicad para te ajudarem a desenvolverem ainda mais autonomia e repertório dentro do universo BIM. BIM, beijos e eu te vejo na próxima aula.